Salve, salve nação, razão, torcedor, que entendo demais o seu sentimento de frustração com esse dissabor. O estado de melhoramento é uma oportunidade para crescer, é uma oportunidade, superpotências que nós temos conseguem vencer todos os jogos. Ainda mais o Fortaleza, com as suas limitações, sobretudo orçamentárias, não teria como fazer. O jogo não é feito todo apenas de pressão pós-perda, mas jogos sem vencer. A nossa análise ela precisa ser clareza também as coisas. Em primeiro lugar, a gente precisa ter a compreensão de seriedade, de foco, de concentração, mas sem loucura, sem também uma pressão exacerbada. Na minha concepção, a Fortaleza estava entregando não apenas mais que o esperado, mas ele estava entregando mais. Falando aí sobre o jogo de ontem faltou intensidade, ontem algumas peças não funcionaram de forma diferente. O Vojvoda não pensa tanto fora da caixinha, ele não pensa tanto diferente, ele não pensa sempre ali uma opção. Ou, de repente, Jussa ou Bruno Melo na esquerda, o Tite, e deixar o Tite por lá, enfim, alguma coisa precisa ser repensada, alguma coisa precisa ser estudada. Já houve a utilização do Bruno Melo e do Jussa como zagueiro pela esquerda, mas não houve a utilização ainda de um volante como líbero, aquela posição central. Talvez seja uma coisa a se testar, porque ontem mostrou e ligou esse sinal de alerta. E aconteceu ontem, né? Ontem é uma partida que a gente queria vencer, mas perder não provoca uma eliminação aos objetivos do Fortaleza. Agora, Copa do Brasil, perder significa eliminação aos objetivos. O empate leva para as penalidades, tá? E aí, me parece talvez até um pouco natural pelas circunstâncias e mantendo a coerência, o retorno do Felipe Alves, né? O Felipe Alves, que eu sempre disse considerar o goleiro mais completo do Brasil, o goleiro que com os pés é o número 1 do Brasil, até mesmo na Europa é difícil considerar. Acho que debaixo das traves, repito, o Boeck pega algumas bolas mais difíceis, mas o Felipe Alves é o goleiro mais completo do Brasil e era o titular, né, cadeira cativa do time. Teve ali algumas situações de falhas, Vojvoda o colocou na reserva, e agora com as falhas que aconteceram do Boeck, talvez até mantendo o critério, mantendo ali essa coerência, né, da atuação, o Felipe Alves retorne, e aí talvez ele retorne de uma maneira natural em virtude das falhas, e aí retornando contra o Atlético Mineiro, perceba, ele vai jogar contra o São Paulo. Um jogo que aí parece muito importante a utilização do Felipe Alves, tanto ali pelo jogo construído com os pés, como também pelas penalidades máximas, que a gente não pode esquecer que pode acontecer, seja na disputa mesmo, ou seja durante a partida. Então, pode ser um retorno natural, muito importante. E aí fica talvez a maior lição e talvez o maior trunfo, né? E talvez, digamos que o maior fruto de uma derrota. A gente percebe? Até em derrotas a gente pode ter frutos. Se o Fortaleza eliminar o São Paulo com uma correção do sistema defensivo, se o Fortaleza eliminar o São Paulo, de repente ali com uma atuação, Deus me livre, mas com a atuação de defesa de pênaltis ali de Felipe Alves, Deus me livre porque eu quero que ganhe no tempo normal, né? Mas aí a derrota para o Bahia terá servido de alguma coisa. Então o que nós precisamos é extrair coisas positivas das derrotas. É isso que nós precisamos fazer. Tá? Vojvoda, ele na sua coletiva mencionou que viu um jogo igual no primeiro tempo, mas que como foi apontado ali na pergunta que o jogo não teria sido igual, para mim não foi, o Bahia foi melhor realmente, Fortaleza teve muito abaixo, mas ele teve a humildade de dizer que vai rever o jogo, né? Ele teve a humildade de dizer que vai rever porque ele pode não ter enxergado bem ali ao vivo naquele momento. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu valorizo muito no professor Vojvoda, é a sua humildade de não se sentir maior que ninguém, a sua humildade de não ter necessidade de disputar, de se aborrecer, né, com qualquer tipo de comentário. Eu acho que assim a gente vive muito em paz, né? Então
Tenho certeza que ele vai rever essas questões, essa questão principalmente da zaga sem o Benevenuto, foi uma oportunidade de perceber a tragédia que poderia acontecer de repente contra o São Paulo, e aconteceu antes no jogo contra o Bahia. Se a gente conseguir passar pelo São Paulo, essa derrota para o Bahia vai ter servido de muita coisa, porque serviu de um grande alerta para a gente retomar aí o nosso curso, tá? Então, que a gente tenha serenidade, que a gente tenha foco, mas que a gente não tenha desespero, tá? Que a gente continue buscando aí fazer o melhor, para que a gente possa continuar evoluindo, para que a gente possa continuar progredindo. O G4 é um campeonato difícil para o Fortaleza, é uma realidade que a gente sabia que não era uma realidade fácil, era uma realidade bem acima da nossa expectativa, mas enquanto der, a gente tem que lutar por isso. G4, G6, o G6 pode virar até G9, mas a gente tem que lutar sempre para o melhor. Então, se for possível, que tentemos, né, que busquemos aí o nosso G4, G6, G8, G9, e, sobretudo, que consigamos passar nesse jogo da Copa do Brasil. Não é fácil, é muito difícil, mas com muito foco, com muita concentração, com muita atenção, a gente pode fazer valer. E finalizo aqui com o verde da esperança no nosso escudo tricolor. Nenhuma camisa é vestida à toa, mas todo domingo é dia de desfilar as cores tricolores, independente de sabores, aqui pela nossa capital de Minas Gerais, aqui por Belo Horizonte. Então é isso, pra cima Leão, com muita paixão, com muita emoção, mas também com muita razão. Tamo junto!